eu e você somos desafiados pela Bíblia a crescermos, desenvolvermos. É impressionante como que existe um apelo saudável de Deus, um apelo forte para o seu e o meu crescimento, independente da idade cronológica que possuímos ou do tempo de igreja que temos. Porque às vezes alguns acham, ou pode ser que acham, que por já terem encontrado o auge da maturidade, não tem a necessidade de crescerem mais espiritualmente. Mas eu já vi isso, já vi aquilo outro, já sei disso, já sei daquilo outro, então eu acho que eu não preciso crescer mais. Estamos enganados, porque o desafio desse crescimento, por intermédio do qual somos desafiados na palavra do Senhor, é tanto para crianças, adolescentes, jovens adultos e até anciãos. Porque em todo o tempo em que estivermos nesse corpo, nós temos a necessidade de crescer. O nosso crescimento cessará quando definitivamente formos arrebatados. E aí então alcançaremos a estatura, a plenitude completa de Cristo Jesus. Teremos findado nosso labor, nossa batalha, nossa labuta nesta terra. E aí então nós nos tornaremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Mas enquanto eu e você estivermos aqui, precisamos crescer. E é interessante, talvez eu e você já tenhamos passado dessa fase cronológica, mas eu fico observando os meus filhos e alguns dos filhos de vocês, como que eles têm o desejo de crescer. Volta e meia eu pego algumas conversas entre eles e até conversas deles para conosco, dizendo: ai pai, eu não vejo a hora de crescer logo. E por que você quer crescer logo, meu filho? Né? E na maioria das vezes são aqueles comentários que estão associados aos seus desejos, por exemplo, né, de ter o seu carro, de dirigir seu próprio carro e, em geral, fazer coisas que adultos podem fazer, porque no entendimento, na concepção deles, crianças não podem fazer nada, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. E de fato, nós precisamos impor, estabelecer limites para eles. E muitas vezes por causa desses limites bem determinados, diga-se de passagem, né, eles acabam associando a ideia de crescerem rápido para fazerem as coisas que adultos podem fazer. Essa mesma dinâmica e consistência de crescimento do processo pelo qual passam os nossos filhos e que nós passamos um dia, isso precisa ser instigado nos nossos corações. Difícil muitas vezes é um adulto cronologicamente entender que ele precisa crescer espiritualmente. Se nós não tomarmos cuidado, o desenvolvimento da maturidade emocional e física acaba trazendo uma conformidade no que diz respeito ao crescimento espiritual. E esse é imprescindível, é fundamental, é uma chave na sua e na minha vida. Queridos, nós vemos as pessoas falando de crescimento o tempo todo. Isso não é ruim, isso é bom. Crescimento financeiro, crescimento empresarial, crescimento no que diz respeito à carreira, crescimento no que diz respeito ao conhecimento. Isso é muito jóia, é muito legal. Mas ouça-me bem, instigue, suscite, provoque o crescimento espiritual na sua vida, porque isso é uma chave. Isso é uma chave na sua relação com Deus, isso é uma chave para o sucesso na sua casa, isso é uma chave para que nós não só alcancemos, mas para que também possamos viver toda a plenitude do propósito de Deus para as nossas vidas. De Gênesis a Apocalipse, queridos, a Bíblia, ela te estimula a crescer, ela te desafia a
crescer. E o interessante, olha a colocação que Pedro faz aqui, quando ele destaca na primeira carta. Ele diz: deixando, pois, toda malícia, engano, fingimento, inveja e todas as murmurações, desejai intensamente, afetuosamente, como meninos, declara assim comigo, recém-nascidos. Olha aqui, duas verdades, dois trilhos, duas vertentes, duas fontes inseparáveis, capaz de promover sucesso na vida de qualquer homem e qualquer mulher. Crescer na graça. Todos nós sabemos o que é graça. A graça é o favor imerecido de Deus. Nós não tínhamos absolutamente nenhum direito à salvação. Estávamos condenados ao fogo do inferno. Mas Deus, no seu próprio amor, Ele decidiu nos resgatar. E isso é graça, o favor imerecido de Deus. E nós somos exortados a crescer aonde? Crescer não somente no conhecimento, mas crescer na graça. Graça fala de quê, queridos? De repente o tema da noite poderia ser só esse. É por isso que é bom a gente ir juntando sementes. Graça fala de amor. Graça fala da bondade de Deus. Graça fala da misericórdia de Deus. Graça fala da compaixão, da vida de Deus que veio através de Cristo Jesus. Então Pedro está dizendo o quê? Luiz, cresça na graça, cresça no amor, cresça na compaixão, cresça na misericórdia, cresça na bondade. Ou seja, pode ser que você já tenha alcançado a estatura plena fisicamente, mas espiritualmente o seu espírito pode continuar crescendo, o seu espírito pode continuar se robustecendo, se fortalecendo, e nós somos exortados a crescer nesses aspectos, que é o aspecto da vida de Deus que se manifestou através de Jesus. Romanos 5:20 diz que a lei veio para que a ofensa abundasse. Essa não é bem a verdade, mas é claro que com a vinda da lei aumentou o pecado. Mas a Bíblia diz que onde abundou o pecado, declara assim comigo, superabundou a graça. Fala assim, onde abundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. João, no capítulo 1, a partir do versículo 14, anote para que você possa ler depois, ou me acompanhe na sua Bíblia. Ele nos traz algumas definições interessantíssimas no que diz respeito à graça, né? Definições inseridas nesse contexto da palavra de Deus. Ele diz, e o verbo, versículo 14, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio, fala assim, cheio de graça e verdade. Abre os braços e fala assim, Jesus estava cheio de graça. Aleluia. Isso significa dizer o quê? Que Jesus estava cheio daquilo que Deus é. Ele estava cheio daquilo que Deus tem, daquilo que Deus possui. E eu e você somos desafiados a crescer na graça. Ele não para por aqui, ele continua dizendo, João testificou dele mesmo e clamou, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim e antes de mim, porque foi primeiro do que eu, e todos nós recebemos também a sua plenitude, com graça sobre graça. Declara assim comigo, graça sobre graça. Aí ele fecha dizendo, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio através de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. A graça veio através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós poderíamos ainda aumentar essa base de argumentação, discorrendo talvez em algumas cartas,
de Paulo aos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Tito, Timóteo, daí por diante até Apocalipse. Mas eu acho que isso aqui já é o suficiente para entendermos o quanto é importante eu e você crescermos na graça. Se trata de uma recomendação do teu papai, do meu papai. Se trata de uma recomendação daquele que proveu a graça salvadora e restauradora para as nossas vidas. Então, se vem de Deus, preste bem atenção, querido, se vem de Deus, eu e você precisamos nos esforçar intensamente para crescermos na graça de Deus. Por quê, pastor? Olhe bem para mim. Somente a graça tem o poder de curar através do perdão. Aleluia. Não existe perdão e não existe cura de mágoas e ressentimentos se não for através da graça. Sabe por que aquele ladrão ao lado da cruz de Jesus, que quando disse para ele: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino, e Jesus disse: hoje tu estarás comigo no paraíso. Você sabe por que aquele pecador que merecia a morte e a crucificação foi perdoado? Ele foi perdoado por causa da graça. Você sabe por que Jesus olhou para a mulher adúltera, escrevendo no chão com uma varinha ou aquilo que estava em sua mão, e disse: mulher, aonde estão aqueles que te acusam? Senhor, ninguém me acusa. Então eu também não te acuso, eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Sabe por que Jesus perdoou aquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério e pela lei deveria morrer? Jesus perdoou por causa da graça. Sabe por que Zaqueu, o cobrador de impostos, que era ladrão, roubava o povo, sabe por que ele foi perdoado? Zaqueu foi perdoado por causa da graça. A graça de Deus, ela é o principal elo de ligação através do perdão que produz cura. Diga assim para o seu irmão: através da graça eu posso curar. Mais uma vez, através da graça eu posso curar. Mas não é somente isso. A graça não só cura, a graça também liberta, a graça também restaura. Nós já poderíamos partir para o lado prático. Como assim, pastor? Levante uma de suas mãos comigo. Quantos estão comigo aqui? Você sabe por que muitos lares não são restaurados? Porque não tem graça. Você sabe por que muitos relacionamentos na igreja não são restaurados? Porque está faltando graça. Não existe graça. Porque aonde existe graça, por maior que seja o estrago provocado, a graça tem poder de restaurar e a graça tem poder de curar. Aleluia. Diga assim para o seu irmão: muitas restaurações, muitos lares não são restaurados, muitas comunhões não são restauradas. Existe o plural de comunhão, comunhões? Então vamos acrescentar no dicionário agora, amém? Se não tinha, vai ter, né? Sabe por quê? Diga assim para o seu irmão: porque falta graça. Graça. A exortação é crescermos na graça e também no conhecimento. Por quê, queridos? Porque o conhecimento me faz entender quem eu sou em Cristo Jesus. Enquanto o conhecimento me traz discernimento e entendimento, a graça me leva a viver a plenitude do propósito de Deus para a minha vida. Eu leio e entendo, e a graça me leva a praticar. Mas pode ser que exista o processo pela metade? Como assim? Muitas pessoas que leem e entendem, mas elas não praticam. Elas alcançaram o entendimento racional,
mas porque não cresceram na graça, elas não conseguem praticar. Porque uma vez que eu entendo a graça de Deus, o que Deus fez por mim na cruz do Calvário, queridos, eu não penso duas vezes em fazer por outros o que Ele fez por mim, ou fazer por Ele mesmo, porque a graça me leva a praticar. Quando eu olho para o que Deus fez por mim, através de Cristo Jesus, isso me impulsiona a fazer qualquer coisa por Ele, através da graça de Deus nas nossas vidas. Diga assim para o seu irmão: nós estamos sendo desafiados a crescer na graça e no conhecimento. Graça e conhecimento. Aleluia. Eu tenho vivido muitas lutas que têm causado feridas dentro de mim, e cheguei a perguntar-me: onde estavas tu?